Olá, bem-vindos a mais uma história deste canal. Desta vez contamos com a participação de Célia Machado e Ina Corniva. Divirtam-se. Luísa e o 28. Subitamente o elétrico travou e Luísa, que estava sentada vagueando com o olhar pela janela, sentiu-se ligeiramente projetada para a frente, para de imediato o seu corpo voltar ao fofo encosto de napa verde. Há muito que não andava de elétrico, mas não dispensava uma voltinha quando regressava a Lisboa. O som dos motores elétricos que ressoavam por todo o interior do veículo fez-se notar ao se calarem. Esta quebra de monotonia fez Luísa descer à terra, escondida que estava pelos óculos escuros e vinda do mundo meio imaginário em que a sua cabeça tinha mergulhado durante a viagem. Trim, 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 trim. As campainhadas apareceram aos pares e monopolizaram a atenção dos utentes do 28. O condutor do elétrico, que seguia aos comandos do veículo, estava na sua zona protegida do resto do veículo por duas portas de correr. Através dos vidros das portas, Luísa conseguia ver que o funcionário da Carris gesticulava furiosamente. A cada leve balançar de costas que o homem fazia, coincidia com as campainhadas ao que seguiam mais um par de esbracejadelas. O funcionário da Carris exercia a sua autoridade pisando um êmbolo que, através de alavancas e outros mecanismos, transmitia a força que resultava nos apelos firmes da campainha do elétrico. Um carro estacionado em segunda fila impediu o elétrico de continuar o seu trajeto. É que nem sequer põe os piscas, vociferava o homem. Guarda-freio! Finalmente Luísa lembrou-se do nome correto para o condutor do elétrico. Sorriu e indolentemente olhou para a rua. Do lugar onde estava sentada, não conseguia ver o carro de que já se falava dentro do elétrico, a não ser que metesse a cabeça de fora. No entanto, abrir estas janelas era sempre um pesadelo. Seguia nos seus pensamentos quando uma mão, de onde saía um leve odor a lexívia, esgueirou-se pelo seu lado esquerdo e, ao mesmo tempo, ouviu uma voz cândida que lhe perguntou: "A menina não se importa?" Sem esperar resposta, a mulher forte, com braço flácido e troncudo, lenço que lhe cobria os cabelos e meia bochecha, já levantada atrás de Luísa, agarrou a lingueta de cabedal da janela que estava ao lado de Luísa e, com a mão esquerda, agarrou a outra lingueta de cabedal. A mulher puxou a janela um pouco para cima e para si e depois deixou-a deslizar para dentro de uma ranhura que, para o efeito, havia embaixo. "Arre, que estas janelas são sempre um desespero para abrir", disse a mulher em jeito de encerramento da tarefa. "Obrigada", disse Luísa. Estava mesmo a pensar nisso. Instintivamente, Luísa pôs a cabeça para fora e, sem novidades, viu o carro responsável pelos chamamentos do guarda-freio. Nestas alturas em que a polícia é precisa, é que não há nenhum à vista. Se fosse o meu carro mal estacionado, já me tinham multado. Este sentimento fatalista tão português criou simpatia entre alguns utentes que não tardaram em soltar uns quantos impropérios ao dono da viatura. Não demorou para que um senhor baixo e gordinho vindo de um dos prédios aparecesse para tirar o carro. Vinha em passo de corrida, querendo mostrar a sua prontidão. Ele levantou a mão direita em jeito de pedir desculpas, entrou no carro e arrancou. "Palerma", disse o guarda-freio, contente para não lhe dar mais duas campainhadas, e fez o elétrico seguir a sua marcha encosta acima. Alheios a esta cena cotidiana que só ressoava nas cabeças dos locais como o sino da Penha de França ao domingo de manhã, os turistas que estavam no 28 viviam um momento com os olhos bugalhados, sem saberem o que dizer ou pensar, mas com a sensação do maravilhoso e do very typical. Entretanto, um grupo de animados jovens sentados na outra fila de bancos, um pouco mais à frente, tinha acabado de descobrir que os encostos dos elétricos são reversíveis. Foi então que uma das moças, que apesar de mais aparentar ser uma mulher, mas que era tão pequena como uma sardinha, com a sua mão branca pintalgada de sardas alaranjadas, agarrou na pega reluzente do encosto de napa e, aplicando-lhe alguma força, puxou-a para si, fazendo o encosto do banco deslizar para a outra extremidade do assento e deixando os dois bancos frente a frente. A alegria do grupinho não ficou confinada às jovens em grande galhofa, mas alastrou-se a uns quantos passageiros que se juntaram à celebração com palmas e sorrisos. De um canto mais atrás da viatura, apesar do barulho, ouviu-se o som familiar e tentativamente discreto de um disparar de cliques.
Um passageiro, de expressão muito séria e compenetrado no que fazia, disparava a sua máquina fotográfica, rodando-a e torcendo-a, ou subindo-a e inclinando-a à procura do melhor ângulo para eternizar o momento. Luísa deu por si de tronco completamente torcido, olhando para o fundo do veículo onde o fotógrafo com ar asiático se fazia notar, e reparou que a senhora que abriu a janela lhe sorria com ar familiar. Menina! Ai, quase não a reconhecia! Que emoção! Luísa, apanhada de surpresa e um tanto perturbada pela imagem de alguém que não reconheceu de imediato, tirou os óculos escuros e olhou para a senhora. Sentiu-a tão familiar como as saudades de casa, mas, no entanto, conteve a súbita vontade de abraçar aquela senhora. Oh, menina, não diga que não me está a reconhecer. Como podia Luísa dizer a esta criatura tão doce que, mesmo não se conseguindo lembrar de quem ela era, a amava e queria abraçá-la como um cãozinho que não vê o dono há 2 dias. Ai, menina, pelo amor da santa, abrace-me antes que eu me ponha aqui a chorar. Os braços abertos da mulher, como se não fosse o suficiente, lhe lançou um olhar de carneiro mal morto, desarmou-a completamente e Luísa quase também se desmanchava em lágrimas. Desconcertada, sem compreender porquê e sem resistir a uma força maior do que a vergonha e o embaraço, Luísa cedeu ao impulso e abraçou a senhora que se comovia. O peito quente e farto desta mulher trazia todo o carinho do mundo. Freneticamente, por entre todas as boas recordações de infância, Luísa procurava quem tanto amor lhe tinha dado. Há uns anos, Luísa, enfermeira, havia-se mudado para Londres, onde começou a trabalhar no Royal Free London Hospital. Desde então, as visitas a Lisboa eram cada vez mais espaçadas. Sempre que visitava a cidade que tanto ama e o bairro da Graça onde nasceu e cresceu, tinha uma profunda sensação de bem-estar que lhe enchia o coração e a alma de conforto e ternura. De repente, uma imagem dos seus tempos de menina preenche-lhe o imaginário. A mãe de Luísa, que uns anos antes da reforma tinha visto a sua função na Voz do Operário ser renomeada para técnica de ação educativa, era uma pessoa muito querida entre as colegas e quando Luísa, ainda muito pequenina, aparecia na escola, era como se tivesse um multiplicado número de mães. Assim eram os afetos nesses tempos. Seria uma dessas antigas colegas da mãe? De repente Luísa lembrou-se também de Dona Quitéria, que fazia umas horas lá em casa porque a mãe detestava limpar o pó e voltar a arrumar os bibelôs. Mas não podia ser. A Dona Quitéria era seca que nem um bacalhau da loja do Sr. Antero. Menina? Disse a senhora dos olhos de cachorrinho. Inconscientemente, Luísa contava com a duração do abraço para encontrar tal personagem entre as suas memórias. Dona Quitéria, é senhora? Mas sem reação que confirmasse nem negasse a dúvida de Luísa, a senhora falou-lhe das saudades que tinha dela. O 28, como habitualmente, abrandou a marcha ao final da Rua Angelina Vidal, antes de virar à direita para a Rua da Graça. Apesar de não ser uma curva muito apertada, é um local de constantes movimentações e não raras vezes também há carros mal estacionados a impedirem a passagem dos elétricos. Mas não foi o caso desta vez. Trim, trim! E o guarda-freio levantou a mão saudando o outro funcionário da Carris que, impecavelmente fardado, estava imóvel na calçada e que retribuiu a saudação para de imediato também saudar outro colega que passava mais longe ao volante de um autocarro na Rua dos Chapadores. De seguida, quase em frente ao Pingo Doce que está no prédio que foi construído pelo Agapito de Serra Fernandes, do bairro Estrelador, e que foi o antigo Cinema Royal, o 28 recolheu os passageiros que aguardavam na paragem. Sem motivo para dar conta, Luísa não reparou que de entre os novos passageiros entrou uma mulher envergando um uniforme que conseguimos identificar como sendo de um profissional de saúde. Sorridente e expedita, essa mulher percorreu o corredor do elétrico sem que este abandonasse a paragem onde se encontrava. Dirigindo-se à então nova amiga de Luísa, diz-lhe de forma cândida e segura: Olá, Dona Antónia, vamos embora? Percebendo pelo olhar atónito de Luísa a sua admiração, a profissional de saúde comenta: Espero que a Dona Antónia não a tenha incomodado. Ela mete conversa com toda a gente. Não é, Dona Antónia? Mas é um amor e não faz mal a ninguém. Gosta de companhia. Sempre com o seu olhar amoroso,
Dona Antónia levanta-se e segue a profissional de saúde, abandonando o elétrico que seguiu a sua marcha em direção à Graça. O senhor asiático humildemente agradecia às moças do banco frente a frente a oportunidade de eternizar tais momentos, quando o elétrico chegou ao Largo de Graça, onde findava mais uma viagem. Luísa teve o justo tempo de voltar a colocar os óculos escuros, guardar os lenços de papel que agora guardavam a prova da sua emoção, e cá fora, de novo, absorvia a vida do seu bairro. Obrigado pela sua atenção. Caso tenha gostado, peço que carregue no botão em baixo e partilhe com os seus amigos e família. É simples para si e muito importante para este canal. Tenha um excelente dia.